é a importância hoje de desenvolvermos pesquisa ou mesmo ter o raciocínio de um cientista? Será que é fundamental ou impacta ou a vasta maioria dos colegas que se formam para trabalhar na assistência ao paciente? É isso que nós vamos discutir. Então, nesse episódio, nós vamos trazer, apresentar ou reconhecer que a visão científica, o ato de ter uma mente ou um pensamento sobre a ciência, como ela funciona, ter a dúvida, saber fazer as perguntas corretas, ela, em última análise, acaba sendo a espinha dorsal, o cerne da prática médica hoje. Pois as coisas, as informações, os protocolos, os fluxogramas estão em mudança constante. E essa atualização, ou mesmo interpretação do que será melhor, ou que seria melhor para aquele paciente que está à minha frente, demanda um hábito ou uma rotina mental que não é a mesma de só reproduzir o protocolo e aplicar. E é em cima disso que nós convidamos aos ouvintes, né, que reconheçam e desenvolvam a arte de fazer as perguntas corretas e interpretar, duvidar, questionar de maneira honesta e criativa e de uma maneira inteligente os dados que nos são apresentados e as vendas que não são impostas durante a prática médica. Olá a todos que nos ouvem, mais um episódio aqui do Entre Neurônios. Dessa vez, time completo, Karen, Paulo, Arthur. Deem boas-vindas aí, porque fazia tempo que não estávamos todos completos. Vai lá, Karen, Arthur, depois o Paulo. Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui outra vez, é verdade, né? São as coisas, as correrias da vida, enfim, temos todos, não? Quem não? Mas bom estar aqui outra vez, um episódio muito bacana. Muito bom retornar novamente. Eu acho que tem o quê? Dois episódios que eu não apareço. Tava até com saudade já, pessoal. Isso aí, muito bom, pessoal, tá de volta. A gente teve um tempinho ausente aí, eu e o Arthur tivemos num congresso, enfim, mas agora retornando, força total. E o episódio de hoje é a visão científica e a espinha dorsal do pensamento médico moderno. E esse episódio hoje é inspirado por uma conquista, né, Karen? A gente conseguiu trazer toda a expertise da Unifesp, a pós-graduação do Departamento de Cirurgia Interdisciplinar, nos projetos de núcleo pelo país. Nós trouxemos o núcleo norte aqui para Araguaína e, claro, né, nós vamos ofertar aí mestrado, doutorado, todos certificados e conduzidos, né, com o selo Unifesp de excelência. Mas eu acho que, apesar desse substrato, o importante aqui é a gente lembrar que todo mundo precisa de um mestrado, doutorado? Não, eu acho que não é o documento, né, o diploma em si que traz o grande mérito. Não que seja ruim, na minha maneira de ver, acho recomendado hoje, pelo menos um mestrado, mas enfim, eu acho que o mais importante aqui é a visão, né? É a capacidade intelectiva de raciocinar e fazer perguntas e interpretar dados. Porque hoje a gente vive num oceano de dados, né? O que não falta é informação hoje. Então, você abre o Google, a própria inteligência artificial, ela inunda a gente de informação. E aí compete a nós selecionar. E aí que eu falo que esse grande filtro de entendimento é o que a gente fala, que a gente gera quando nós ao filtrar as informações é que nós geramos conhecimento, porque só então fica a informação aleatória. Então, em cima desse marco aí que nós trouxemos para cá, que estou muito feliz, a Karen à frente aí do núcleo, eu quero destacar aqui essa importância, independente de quem for fazer mestrado, doutorado, é de impactar, de abrir a mente, de trazer aos olhos de todos essa capacidade de fazer perguntas e entender e interpretar as respostas. Não é isso, Karen?
É isso mesmo, Fábio. Nossa, é um marco. Eu fico muito feliz. Foi uma grande batalha, vamos dizer assim, né? Já há anos propondo isso na pós-graduação, e aí a pandemia traz essa possibilidade realmente, né? Temos todos os dados muito tristes da pandemia, mas também temos as oportunidades. A gente tem que sempre saber o que a gente quer dessa colheita, né? E aí foi a ideia de falar assim, não, a pós-graduação, o conhecimento, na verdade, ele tem que se espalhar pelo país, né? É para todos. Então, por que nós mantermos ele aqui em São Paulo só? Por que não termos esses núcleos em outros lugares, né? Em outros estados, em outras regiões? E aí foi quando o nosso coordenador aqui da pós, o professor Dr. Marcelo Moura Linhares, ele realmente assume isso e toma essa frente, começa a criar esses núcleos, até que chega essa oportunidade para a gente aí na região norte, né? Aí também muito bem conduzido pelo Fábio, né, Fábio? Ô desafio, rapaz! Eita, nós! Ah, faz parte. São esses desafios que dão sentido à nossa presença aqui, né? Exato. E é levar o conhecimento, a ciência a todos. Então, o que o Fábio traz aqui tem uma grande verdade. Precisa ter um mestrado, precisa ter um doutorado, precisa ter um pós-doutorado. Ok, a gente faz, eu faço pelo menos, porque eu gosto muito de pesquisa. E aí a coisa vai, né? Você vai se envolvendo cada vez mais. Mas eu acho que isso tem que ser para todo mundo, né? É por coincidência, gente. Eu estou estudando lá nos Estados Unidos, tal. E aí hoje eu estava aqui estudando a matéria, não sei o quê. E aí eu abro os slides, o que eu tenho que ver, e eu dou de cara com isso aqui. Eu vou tentar compartilhar com vocês para a gente ter uma introdução, tá, gente? Vou tentar, vou ver se eu consigo aqui. Aqui, acho que vai dar certo. Ó, compartilhando com vocês. Eu estou aqui nessa aula, né, de psicologia organizacional, industrial, não sei o que lá, e agora a gente está vendo métodos de pesquisa, estatística e tal, mas tem uma outra aula de estatística específica que eu estou fazendo agora também. E aí, olha que legal que aparece aqui, ó. Por que que a gente tem que entender um pouco dos dados? Por que que a gente, todos nós, hein? Eu tô falando assim de toda a comunidade, de todos, né? Você vê uma notícia ali, ó, né? Você vê ali influência da comida que não é ideal, né? Que é o tal do junk food, né? Durante a gestação, que pode fazer com que uma criança tenha obesidade pro resto da vida, que o óleo de coco ali é puro veneno, tá falando um professor da Harvard, e aí vai, outras notícias, né? Vocês vão vendo, isso aqui está na vida de todos nós, de cada um de Eu nós. O Fábio tá gostei rindo, ó, aqui que... do Dads with Smaller Testicles. Vamos Better lá, né? Os fathers. pais. Então, pais com testículos pequenos, menores ali, são melhores pais? Olha, o estudo mostrando isso. E foi publicado, cara, isso aqui, ó, de 2013, foi publicado. Então, assim, aqui, ó, cheers, né? Saúde, beber cerveja e viver mais. Então, você vê, gente, tem de tudo. A seara é imensa, né? Como é importante a gente poder ler isso, qualquer um de nós, né? A dona de casa, o dono lá da venda, né? Todos nós, a gente conseguiu olhar para isso e falar, pô, mas será que isso aqui é verdade ou não? Então, a ciência, ela tá aí para todo mundo. E o fato de ter um mestrado, um doutorado, não é de fato importante. O importante é a gente conseguir olhar para os dados e falar, caramba, isso aqui faz sentido? Não faz, né? O ovo, grande amigo, depois grande vilão, aí volta a ser amigo de novo. Então, ciência para todos, né? Então, acho que é isso que é legal, isso que faz com que os cientistas de hoje, eles aprendam a desenvolver uma linguagem que todos possam compreender. Isso que é legal, porque eu acho muito difícil quando, por exemplo, eu vou parar até de compartilhar, eu pego, às vezes, alguns artigos, já aconteceu várias vezes, tá? De você pegar um artigo, você vai ler o artigo, você fala assim, meu, o que que é isso aqui? O que que o cara tá querendo falar? Que língua é essa? Você não entende, você não entende. E é publicado. Então, o cara só quis desenvolver alguma coisa ali para dizer que publicou e às vezes liga o nada ao lugar nenhum. Sabe aquela ponte que liga o lá ao lugar nenhum? Isso é ciência, gente? Não. Ciência é você querer fazer alguma coisa que realmente possa causar impacto na vida de alguém, que você possa modificar alguma coisa na vida de alguém, né? E que juntos nós possamos estar modificando essa ciência o tempo todo, porque ela não é uma coisa fixa, imóvel, né? Na verdade está em constante modificação e que nós possamos fazer isso juntos, né, para o bem de todos. Então é isso aí. Acho que esse é o E, início aqui e da minha pegando o seu mensagem. gancho, cara, e jogando aqui o Paulo,
Porque o Paulo e o Arthur estão na graduação, então eles ainda, em teoria, a gente fala, bom, o cara tem que estudar o beabá da coisa para poder chegar num nível mínimo de discussão. Mas veja, a ciência pô, não é na faculdade só que ocorre, né? O marceneiro pode ser um grande cientista, né? Até porque a ciência nasce muito da observação, né? Do tentativa e erro, né? E o Paulo e o Arthur, no caso aqui, que estão à frente lá da Liga de Neuro, até inclusive aqui uma referência aí que fomos agraciados, né? Em nome à frente aí com o trabalho do Alexandre, da FNT, segundo lugar no latino-americano, num trabalho feito pela Liga, né? No caso, esse foi capitaneado pelo Alexandre, e segundo lugar, né, geral, lá no latino-americano de neurocirurgia pediátrica. E a Liga está com uma linha de produção muito grande, intensa, e não é só o título, acho que, de novo, não é o mestrado, doutorado ou o título de premiação de um trabalho de congresso, mas a visão desses meninos, como eles começam a interpretar melhor os dados apresentados numa aula, ou num headline, né, de manchete de jornal ou de site, ou mesmo de conversa de botequim. Porque a ciência não tem que estar numa situação específica para acontecer. Ela acontece no dia a dia, e a conversa traz, às vezes, informação, tá? Então, eu queria que eu conversasse com o Paulo, porque esse treinamento não ocorre tão plenamente dentro da graduação. Eu estou errado, você primeiro me responde isso. E segundo, como é que é essa impressão de vocês hoje, que já tem esse treinamento, toda essa bagagem aí, fato é, são os resultados que vocês têm na liga hoje, que eu fico muito orgulhoso. Como é que é essa sensação de, olhando para o dia normal, para o hospital, para a sociedade, essa cabeça, essa maneira de enxergar hoje? Porque está diferente, não está, Paulo? Com certeza. Eu falo por mim mesmo, né? Antes de começar, de entrar na liga, né? De começar a pensar em desenvolver pesquisa, a gente não tem muita cabeça, né? A gente pega o livro, segue o livro e é isso, quer aplicar. Mas depois que nós começamos as produções, que a gente percebe que a coisa é mais ampla, né? E a gente vê as graduações de maneira geral, né? Não só a nossa, não só no Brasil como um todo. A gente não tem tanto. Deu uma travada. Arthur, segue aí. Quanto... Eu acho que, continuando o que o Paulo estava, acredito que ele ia comentar, realmente a gente entra na graduação muito cru, né? Até porque estamos muito jovens, é uma crítica que eu faço ao nosso sistema educacional como um todo, da medicina. Eu acho que os médicos brasileiros, eles entram muito novos na faculdade, não têm uma cabeça científica que funcione ainda. Eu lembro, quando eu conheci o senhor, eu perguntei como é que o senhor se mantém atualizado? Porque eu imaginava que devia ter uma newsletter, alguma coisa assim, que o senhor assinava, e aí via tudo lá, porque não estava na minha cabeça como que faziam os especialistas, o pessoal está mais avançado na profissão, para se manter atualizado de tanta coisa, que é tão vasto, né? Se eu pensar a ciência e principalmente a medicina. E hoje eu entendo que o principal é a curiosidade. Acho que antes desse programa, eu puxei a emenda do meu curso, para olhar uma coisa lá que eu acho que seria legal de citar aqui, que é o objetivo do meu curso, da faculdade, falar que é criar um médico generalista, crítico e reflexivo sobre a realidade. Aí, esse crítico e reflexivo é o que eu acho que me pega mais, no sentido de pelo menos na emenda do curso, eles querem que a gente pense sobre a realidade e reflita sobre ela e chegue a alguma conclusão, ou se não existe a conclusão, que a gente busque ela, né? Ter esse incentivo à pesquisa. Então, eu acho que o acadêmico, o objetivo dele, durante a faculdade, mesmo que ele não tenha todos os meios, é cultivar essa curiosidade. Porque se ele tem curiosidade em descobrir as coisas e ir atrás das grandes perguntas, ele vai encontrar uma hora ou outra os meios. Eu não sabia fazer praticamente nada da questão científica até alguns anos atrás. Até hoje eu ainda sou, eu acho que mais ou menos, está todo mundo no caminho. Eu lembro de uma primeira vez que a gente se reuniu para pesquisar alguma coisa, fazer alguns trabalhos. O Guilherme, se eu conheço o Guilherme, nosso diretor científico lá, o cara é absurdo. E aí ele fala um monte de coisa, eu fiquei, que diacho é isso? O que é método Pico? O que... E aí fui pesquisar, e a gente acaba descobrindo os caminhos, né, para chegar às conclusões. E
O senhor comentou algo interessante também, que a ciência vem muito da observação, né? E eu lembrei que se a gente for pegar o pai da genética, que é Mendel, morava num mosteiro e gostava de cultivar ervilhas, entendeu? Então, tipo, a gente não pode ter preconceito com o local. É claro que um pesquisador que está lá no laboratório de alto nível, com financiamento muito bom, vai ter condições de fazer pesquisas gigantescas. E hoje em dia, como eu posso dizer que as coisas fáceis já foram descobertas, você precisa de muito trabalho para encontrar soluções mais complicadas hoje em dia. Mas a gente não pode ter preconceito com a ciência, né? Principalmente no mundo hoje que tem tanta coisa. É, Hoje em dia, quando eu estava na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu achava que nem as matérias que a doutora colocou. Ah, tal coisa, o ovo é um vilão. Comer após as 19 horas vai te matar. Segundo o especialista, para mim, isso faz sentido. Hoje em dia eu vejo isso e aí eu lembro da realidade que é o seguinte: tem artigo falando o que você quiser. Artigo, se você pesquisar, tem artigo sobre qualquer viés possível. É por isso que você tem que saber filtrar e saber entender o que cada artigo está falando. Porque se eu amanhã quiser fazer um artigo dizendo que sei lá, o ovo faz bem de novo, mas só se você comer e depois beber um copo d'água, eu consigo encontrar algum viés que isso faça sentido. E posso publicar, talvez. Então, é importante você saber, acho que mais do que saber produzir, saber identificar o que é bom e o que não é, né? O senhor, uma vez falou Saber de um caso, filtrar. filtrar a informação. O senhor uma vez mostrou um artigo lá que o cara falsificou o resultado, e isso acontece. Então, é importante a gente saber identificar esses pontos e ter sempre essa curiosidade, nunca deixar ela morrer, né? Não se acomodar e ter a informação, às vezes, mastigada na sua mão. Isso é meio. Às vezes, por falta de tempo, o pessoal gosta de estudar muito para apostila, para revisão, e eu me incomodo às vezes com isso. Poxa, tem ferramentas hoje em dia que agregam. O UpToDate é uma ferramenta muito interessante e agrega o que tem de mais novo de forma um pouco resumida para você ali. E não precisa ser uma revisão antiga ou algo feito tão mastigado assim. Poxa, a gente quer ser médico, quer estar na área da ciência, não é? Acho que não precisa ser dessa forma. Puder só complementar rapidamente o que o Arthur disse, essa questão é muito verdade. A gente vê muito na graduação, no curso, na nossa faculdade, nas outras. O pessoal quer ser médico, quer formar em medicina, mas é isso, eles não, assim, a maioria não tem essa curiosidade de questionar, de procurar por que que funciona de tal jeito, por que que não funciona de outro jeito, e o que que, entende? Então, todo mundo seguindo no automático, protocolos, tem que ter, tem que seguir o protocolo, tudo, mas sem questionar e sem entender o porquê daquilo. E outra coisa também, um exemplo muito bacana que eu lembrei aqui, que até, voltando no que a doutora Karen tinha falado, que até o marceneiro pode fazer ciência, eu lembrei do caso da Brain for Care, né, que é o dispositivo que é utilizado hoje em dia para medir a pressão intracraniana, sem, sem que perfurar o crânio, né, sem, de uma forma não invasiva. E o idealizador do dispositivo, eu até fui pesquisar aqui para relembrar o nome dele, o professor Sérgio Mascarenhas de Oliveira, que ele é físico, só que ele teve hidrocefalia e aí ele precisou ser submetido ao procedimento, né, a trepanação para poder aferir a pressão intracraniana, e ele se questionou, mas por que isso? Né? Por que tem que fazer isso? Não existe um jeito de fazer isso de uma forma menos invasiva? E ele, físico, começou a estudar e começou a buscar um jeito alternativo, então lembrei dessa história e, e aí um caso interessante, né, que a ciência está nos olhos de quem vê, da curiosidade de quem vê. E aqui é um ponto importante que você colocou da história do Mascarenhas, mas na verdade não é a história do Mascarenhas, é a história da humanidade. Qualquer pessoa que busca a excelência, ou vamos dizer assim, quer se diferenciar em ser médico, em ser engenheiro, em ser administrador, em ser empresário, onde é a grande força motriz? É a curiosidade, como o Arthur destacou, tem que ter curiosidade. Se não tiver curiosidade, não, né?
Hoje mesmo, né, estava na correria aqui, eu fui fazer uma coleta de líquido, mas não tradicional lombar, fiz uma coleta de líquido punção cervical lateral. Dificilmente alguém vê, né? Mas veja, não foi todo mundo que ficou lá em cima de mim para ver, né? Então, o cara tem que ficar curioso, porra, mas que tira líquido do pescoço? Começa daí, né? Então, é essa curiosidade junto com uma inquietude. O cara falou, pô, mas por que eu abri minha cabeça para poder medir? Por que não mede a pressão de fora? No século XXI, tem que abrir a cabeça para medir a pressão, eu sou físico. Peraí, deixa eu pensar nisso aqui. Aí o cara vai atrás, então eu tenho quieto com o negócio e curioso. Claro que vocês, na fase da graduação, vocês têm pouco, vamos dizer assim, substrato intelectivo para poder argumentar e contra-argumentar, porque tudo é novo, né? Tudo é uma grande descoberta. Mas a curiosidade e a inquietude está sempre lá, que faz aquela pergunta genuína ao professor. Mas, professor, mas por que é assim mesmo? Por que o céu é azul? É minha filha de 7 anos perguntando para mim, mas por que o céu, por que a lua está mexendo, tá andando? Ontem ela falou, por que a lua está andando aqui, pai? Né? Então, essa curiosidade. Por que a lua muda o formato, pai? Essa pergunta é minha filha, né? Então, e ela, que nem vocês, né? Como eu já tive na graduação, não tem isso, não tem como argumentar tanto, tem muita coisa para aprender, mas a curiosidade está lá inerente. Então, acho que essa curiosidade tem que ser mantida, tem que ser acesa, mas também tem que conduzir, né? E talvez aqui é o mérito de toda essa conversa nossa, né, Karen? Como conduzir isso? Como organizar essa pergunta? Até porque minha filha não tem tanto, o cara numa faculdade já tem uma condição melhor para poder organizar e criar uma sistemática em cima dessa descoberta, desse estudo, desse questionamento, né? Que é a maneira de você gerar essa crítica, né? Gerar essa dúvida, uma maneira caótica, organizada, ou tentando organizar raciocínio para tentar ter uma conclusão. E eu acho que esse é o grande mérito, por exemplo, você, Karen, que já é PhD, está no pós-doutorado. Como é que essa experiência, assim, olhando a Karen hoje com a Karen lá atrás, que não tinha? Porque, como já falou, não precisa fazer isso? Não, mas você é um case aí de ponta, o quão muda a visão, né? Porque pega essas headlines que você trouxe aí para a gente, é assustador. Uma que eu vi lá, professor de Harvard diz, aí para mim já quebrou o argumento, que é argumento de autoridade. Quando tem que falar, calcar, que é alguém importante está dizendo para eu acreditar, eu já fico com um pé atrás, né? Falei, aqui tem coisa, né? Como é que é, Exato, Karen? exato. Conta para nós. Então, tem que se tomar muito cuidado mesmo com isso, né, Fábio? Agora, voltando um pouquinho só no que você falou, a beleza está exatamente nisso. Eu acho que a ciência, beleza. Vamos tirar os títulos, tá? Porque realmente é o que você falou. Ah, professor da Harvard diz, Stanford, Yale, etc, e tal. Gente, qualquer instituição no mundo inteiro tem bons profissionais e tem maus profissionais. A gente tem que entender que tem muita questão política envolvida também. Quantos artigos agora recentemente foram retirados, né? Foram cancelados, retirados de grandes instituições, de grandes universidades, porque os dados eram repetidos, porque não tinha coesão ali, né? Estatística, né? Enfim, uma porção de coisas. Dados são manipuláveis. Essa é a grande verdade. Eu vou falar isso para vocês, tá? Estatisticamente falando, você pega uma pessoa boa em estatística, ela pode manipular os dados. E você publica o que você quiser. Essa é a grande verdade. Onde é que está o grande cientista aí? Qualquer um de nós. É o engenheiro, é o marceneiro, é a dona de casa, é aquele, é a criança, é a tua filha, Fábio, que observa, que faz perguntas. Mas por quê? Mas por quê? E eu acho que a grande beleza por trás disso tudo, desde o Mendel, né, que vai lá com as ervilhas, tal, e aí a gente começa a ter o quê? Talvez o grande berço, né, Arthur? Do geneticamente modificado, dos organismos geneticamente modificados, né? Que a gente chama de GMO, os alimentos, enfim, o milho, a soja, o trigo, talvez tudo nasceu daí porque não dá conta o que a gente produz hoje para alimentar a população do mundo todo, e você precisa então fazer essa modificação. Essa é a grande beleza. A beleza de você ver na dificuldade da tua própria casa, né? Alguém que nasceu com um problema, com uma doença e por aí vai, e você começar a pensar como é que isso poderia ser melhor para essa pessoa, o que poderia ser criado, inventado, né? Para medir a pressão intracraniana, porque isso me faz sofrer. Então, olha, é aí que está a grande beleza, eu acho, né? Então, a ciência, para falar a verdade, vem da experiência de cada um de nós, da observação de cada um de nós, independente da idade, e isso, com certeza, a gente vai amadurecendo com o passar do tempo. A vida acadêmica, teoricamente, ela deveria trazer isso,
o amadurecimento nas suas perguntas e principalmente o questionamento de tudo que você vê. Eu acho que foi isso que eu aprendi. Questionar tudo que eu vejo. Será? Ah, mas a professora da Columbia University. Aí você pega ela e fala: peraí, deixa eu ver quem é ela primeiro, né? Vamos lá. Ela é professora, tá, do departamento não é nem de psiquiatria, nem lembro agora do que era o departamento, na escola de medicina tal, mas ela não é médica, ela é formada em sociologia, começou por aí, marido estatístico, papapá, envolvida com a indústria farmacêutica, e aí ela começa a criar um monte de coisa, a indústria ali atrás, bancando as pesquisas, mais de 500 publicações, uau! Gente, quantidade não é qualidade. Isso é outra coisa que eu aprendi também com o tempo. Eu posso publicar sobre o que eu quiser, né? E isso vai aumentar o meu número de publicações, mas isso não implica em qualidade e interesse público, interesse de poder modificar a vida de alguém. Eu acho que foi isso que eu aprendi, que eu ainda continuo aprendendo, acho que vai ser para o resto da vida. Questionar. Às vezes você vê lá numa pós-graduação tantas pessoas trazendo projetos, aí você fala, ok, ela está me trazendo um projeto porque ela precisa de um título, aqui na parede, é um título, ou ela vem trazendo aqui um projeto que pode realmente modificar a vida de alguém. Então, às vezes você olha numa pós, você vê lá, talvez 90% dos projetos, talvez não vai modificar a vida de ninguém. E talvez até mesmo fala, olha, essa resposta eu já tenho, eu já sei o que você está querendo dizer. Nossa, a pandemia causou uma porção de problemas socioeconômicos, emocionais, etc, blá, blá, blá. Eu já sei de tudo isso, não me traga esses dados, me traga soluções. É isso que a gente quer na ciência, solução, né? Então, por exemplo, trazendo mais uma coisa, Arthur falou uma coisa muito importante, Paulo também, né? Essas grandes, hoje nós temos o quê? Um grande aporte financeiro em grandes universidades, talvez isso é que faça a grande diferença. E daí você vem com um projeto ali que possa causar um grande impacto na imprensa, investidores, porque hoje muitos projetos eles acabam indo para a bolsa de valores, né? Se a gente for ver bem, a gente pega a Colossal, por exemplo, né? É uma empresa americana de biociência que eles resolveram fazer o quê? Eles conseguiram trazer de volta um animal extinto, que era o Wolf, que era um lobo, né? Extinto, acho que há mais de 10 mil anos. Aí eu me pergunto, para quê? Né? E com mudanças genéticas, que até um outro professor, acho que foi de Stanford, ele fala, isso é muito perigoso, porque, na verdade, a gente não sabe se essa mudança genética, porque eles precisaram completar ali o DNA, pegaram de um lobo comum, a gente não sabe se a gente está criando um animal mais feroz do que ele era realmente na época, né? Existem os riscos que não são medidos para você entrar no mercado de ações, porque essa empresa hoje ela acabou vendendo ações que várias pessoas famosas acabaram comprando e agora estão trazendo o mamute, que provavelmente já está sendo gerado, se é que já não nasceu, que é uma gestação de 2 anos, né? Eles disseram que acho que em 2026 já nos apresentariam um bebê mamute, então provavelmente já deve ter nascido. Gente, aí a gente questiona, quantos milhões de dólares para isso? Isso é ciência? Isso vai nos trazer algum benefício? Vai lá, Arthur. Só queria complementar, eu ia falar outras coisas aqui, mas só, já que você tocou no assunto dessa empresa aí, eu só queria dizer qual é a justificativa deles para trazer o mamute de volta. Eu li isso aí e achei extremamente curioso, que é reduzir o aquecimento global. Segundo eles, se você tiver um grande número de mamutes andando pelas estepes ali do leste europeu, eles vão compactar mais o solo e permitir que assim esse solo, que é o permafrost, fique congelado por um tempo maior e não ter a liberação de CO2 com o derretimento desse solo, que é pura matéria orgânica. Ou seja, é uma justificativa que, pelo menos ao meu ver, é muito difícil de parar em pé. Mas Furada. é. Tanto Outra Arthur, é legal você ter falado isso aí. Eles têm que criar uma justificativa, precisa, né? É necessário. Eu preciso vir com uma desculpa, eu preciso ter investidor, deixa eu trazer aqui. Porque, na verdade, é um Jurassic Park, é isso que eles estão criando, ao meu ver, tá? Ao meu ver, aqui Karen falando, tá? É o exibicionismo, eu preciso trazer um dinossauro à vida, porque, né, é legal, isso aí traz uma grana violenta, né? Eles querem Claro. trazer o Dodô. Oi? Eles querem trazer o Dodô, se eu não me engano, depois do mamute. Ah, o Dodô, eu vi também isso aí, também vi isso daí. Quer dizer, você vê, e aí justifica o que o Dodô?
Justificava o que trazer o lobo, entendeu? Não conseguem nem salvar os pobres dos ursos polares, né? É assim, por que não a gente criar uma outra cadeia alimentar, alguma outra coisa? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que o Fábio fez uma pergunta bem legal para mim. O que que eu vejo, o que que eu aprendi nesse percurso acadêmico até agora? Questionar, gente. Eu acho que é uma das coisas que eu mais aprendi a questionar. E às vezes eu sofro com isso, porque às vezes eu bato de frente com alguns colegas. Eu falo, tá, o que você tá me trazendo? Só, como a gente diz em inglês, só, e daí? E daí? O que que isso aí vai mudar a vida de alguém, né? Então é complicado, mas enfim, estamos aí para isso, né? Agora, confesso a vocês que dois pontos aqui, né? Eu entendi a crítica, né? Pô, trazer um animal extinto novamente aqui para o bioma, né? Qual que seria o impacto disso e como controlar. Só fazer um exemplo prático aqui no Brasil, tem o javali, que não era próprio aqui da América do Sul, os portugueses trouxeram e virou uma praga porque não tem predador natural, né? Tem outros exemplos de controle biológico na Austrália, tal, coelho, enfim, aí não vou lembrar direito, mas às vezes colocar um animal novo no bioma pode dar algum problema e, assim, eu sei que é meio polêmico, às vezes ainda está muito recente essa situação, mas uma das hipóteses, né, levantada pela pandemia de 2020 foi o vazamento de um vírus que estava em pesquisa de melhoria genética. E esse vírus provavelmente deve ter. Que melhoria que era? Era um vírus que não tinha condição de contaminar o ser humano, ele só ficava em outros animais. Eles fizeram a melhoria genética para poder o vírus inocular alguma coisa no ser humano. E aí perdeu, o laboratório vazou alguma coisa lá, e aí virou o que virou. Essa é uma hipótese, né? Lá na China. Que vocês podem abrir o jornal, tá lá, né? Então, isso eu estou falando, isso aí já é colocado como umas hipóteses. Então, esse que é o medo, né? Mas eu confesso que quando eu ouvi, pô, vai voltar tipo aquele filme, né? Vai Jurassic Park, um zoológico especial assim. Pelo menos a minha curiosidade foi, nossa, que maluquice, que coisa legal. Mas eu instintivamente falo, pô, que legal. Mas eu entendi a crítica de vocês, né? Mas eu confesso que eu fiquei curioso nossa, que legal, né? O que nós estamos É, fazendo. É que nem quando começou a Dolly, né? Fazer sim, conseguir a clonagem, fazer né? a clonagem genética total de um bicho, né? E isso aí foi outra coisa também que assusta, tal, mas pouco, coisa que domina, né? Agora, o que eu queria, antes, acho que o Arthur queria falar alguma coisa, mas o que é bem legal, por que que a gente tem que, primeiro, aprender a entender como é que é a ciência, interpretar os dados e duvidar. Porque, como a Karen falou, na verdade a gente consegue pegar uma boa estatística, produzir o que você quiser provar. Então eu brinco, em teoria, a ciência nasce assim, poxa, será que se eu pegar esse dardo aqui e arremessar a 10 metros, eu vou acertar mais o meu alvo, o centro vermelho, né? Será que se eu botar o dardo mais comprido, o dardo com umas peninhas atrás para fazer um estabilizador, se eu botar um centro de massa, eu vou fazer as pesquisas qual que é o dardo que eu consigo ter melhor resultado, né? E aí o que acontece com a pesquisa hoje? Ao contrário, o cara quer vender esse dardo, quer falar que esse aqui X é o melhor, então ele faz o quê? Ele joga os dardos na parede e vai com o alvo depois e vai vendo onde que o alvo fica melhor na parede para poder justificar o dardo. Então ele se inverte a pesquisa, né? Você começa com o resultado que você quer e aí você vai montando todo de trás para frente com o que tem que ser elaborado como método, qual que vai ser o grupo para poder explicar o que você quer concluir. Então a gente vê muita situação como essa, como vocês bem colocaram. E sobre critério de argumento de autoridade, tem um caso clássico, eu não vou lembrar certinho o departamento, mas em Harvard, por exemplo, tem dois departamentos, um que é o da nutrição e o outro que é o da saúde coletiva, eu acho que é o nome. E o da nutrição, ou um ou outro, eu não lembro qual que é. Um deles, o professor lá, é um vegano, agenda verde, radical, assim, fanático mesmo, sabe? Então ele tem toda a linha de pesquisa, departamento, só pode concluir que carne faz mal, que o mundo tem que ser vegetariano, que se o boi vai fazer o efeito estufa, o arroto do boi. Tudo que eu estou dizendo aqui, eu não estou dizendo que isso é verdade ou não. Essa é a métrica daquele departamento. Você nunca vai ver nada aprovado fora desse contexto. E já
na própria universidade, então, saúde pública, saúde coletiva, lá, não lembro qual que é o nome, ele já é mais aberto, é mais neutro, né? Então, eles têm uma briga interna, porque um joga lá aquela coisa mais, tem que ser tal linha, o outro vem e fala, não, é por quê? Não, seu estudo é fraco, isso está enviesado, né? Então, para lembrar que, como a Karen disse, não é porque é Harvard, não é porque o cara é bombeiro ou é polícia que a pessoa é boa. Qualquer profissão, qualquer local vai ter sempre pessoas boas e pessoas ruins, infelizmente. E cabe a nós a gente dissecar e ter filtros de entendimento para poder não só organizar nossas ideias e mesmo separar o joio do trigo, vamos dizer assim. Arthur, você queria falar uma coisa antes de eu girar aqui o assunto? Sim, sim. Só queria voltar naquele ponto que você comentou de fazer as perguntas, né? Questionar sempre. Eu trouxe dois exemplos aqui recentes que eu acho que o pessoal vai achar interessante e vai fazer isso refletir. Que é, do meu ponto, eu acho que a gente tem que fazer essas perguntas, porque geralmente as respostas são interessantes. Geralmente são conversas muito legais quando você tem uma dúvida, a dúvida que é o cerne da questão, e aí você vai debater com alguém que tem o conhecimento para te passar isso. Recentemente teve uma aula da faculdade de uma indústria farmacêutica que veio falar do medicamento deles, que era muito bom, e sei lá o quê, e mostrou vários contextos de uso, e mostrou que o nosso o protocolo atual é esse e esse. Nosso medicamento está aqui, não é o primeiro do protocolo, mas mostrar, tá, e aí você vai usar o nosso medicamento, resolve isso, isso. Tá, acabou a aula. Aí eu esperei o representante sair e tal, até para o cara deu a aula, né? Achei desrespeitoso e tal. E aí cheguei na minha professora e perguntei, doutor, tudo bem? Teve aula. Por que que eu vou usar o medicamento deles ao invés do que está no protocolo lá? E isso gerou uma conversa interessante. E aí eu entendi que tem sim o uso do medicamento dos caras. Não é claro, como ele falou, mas tem o uso. Então, tipo, isso gera, essa dúvida tem que existir. E a outra, recentemente teve uma aula, eu dei uma aula sobre toxoplasmose da vegetação, e aí eu fui ver uma videoaula. Eu não gosto de videoaula porque eu acho muito lento. Eu prefiro ler, que para mim é mais rápido, para eu chegar ao que eu quero. E aí o cara só falou, se o paciente está a partir da 18ª semana de gestação, ele pode usar já o esquema tríplice do tratamento. E ficou por isso. Esse aqui é o esquema tríplice, a dose é essa. Se não for confirmado pela amniocentese e tal, deu PCR, do líquido amniótico, pode continuar só com espiramicina. Eu fiquei pensando, por que que não pode usar a tríplice, se ela é melhor, por que não pode usar antes da 18ª semana de gestação? E o cara não falou isso, não. Aí eu fui olhar, e aí tá, um dos medicamentos lá é teratogênico no primeiro trimestre. E aí, talvez por segurança, usa só a partir da 18ª semana, pouco depois do primeiro trimestre. Ou seja, uma coisa fácil de falar e que gera uma dúvida, você tem que ter a curiosidade de. E só para afinar outro ponto também, uma vez eu estava no congresso, e aí teve uma aula do Dr. Félix Haddad da Unifesp, o Dr. Fábio conhece, e ele disse que você sempre tem que questionar e, se possível, você tem que ser sua própria fonte. E isso foi muito interessante. Eu achei bem legal esse ponto de vista de não só questionar, mas, às vezes, se você realmente tem a dúvida, pesquise e você seja a fonte. Porque aí você vai ter 100% de certeza do que você está passando ou comentando com seus pacientes e colegas. E o que eu queria, que você acabou de trazer, lembrar assim, nós, que nosso público é o médico, informação ao médico formado, então aí que fica claro, como você bem trouxe aí, nós vamos estar sempre no meio de propagandas, né, de medicações, de sugestões de técnicas novas cirúrgicas, e aí, é isso mesmo que é o melhor caminho para o meu paciente à frente? E infelizmente, toda vez que nós estivermos com um paciente à nossa frente, devido à singularidade daquele paciente, mesmo com uma doença comum, qual será então o melhor tratamento para ele? Eu sei que o guideline atual indica o remédio A, mas o meu paciente tem essa característica que talvez o A não seja o melhor, ou é. Então, são essas dúvidas que vão acabar obrigando o bom médico estudar o caso. E ao estudar, depara-se com dados. E ao deparar com dados, tem que ver o que se é um negócio meio montado para vender, ou se é algo que realmente tem sentido, né? E isso
é próprio, como você falou, depende de fonte própria. Você vai ter que ir atrás, vai ter que ler o artigo, vai ter que questionar, vai ter que checar. Claro que você pode falar com alguns colegas mais experientes, sempre é bom, mas você acaba tendo que buscar e checar informações. E é esse tipo de raciocínio é que precisa ser desenvolvido, essa arte de questionar, essa arte de interpretar os dados, pois isso não é tão fácil e óbvio, né, cara? Esse modo de pensar, esse operacional mental de interpretar, isso não é tão alto, parece que é às vezes, né? Mas não é, né, cara? Tem um jeitinho, assim, que tem que ter uma prática para poder a coisa entrar mais ou menos num ritmo, não é isso? É isso mesmo. Inclusive, uma das aulas, né, que nós temos na pós-graduação é a avaliação crítica da literatura. Então, é muito legal, porque como é que você começa fazendo avaliação crítica da literatura? Então, ótimo, você tem vários dados ali, muita coisa. Só que eu gosto muito, e nós aprendemos isso lá com os professores também, a começar pelos autores. Quem são os autores? Eles têm algum conflito de interesse? Eles trabalham para alguma, já trabalharam, fizeram parte de alguma indústria farmacêutica? Então é legal porque você faz uma investigação quase que policial, né? Você vai ver o background check desses pesquisadores para saber quem eles são, de onde eles vêm, onde eles já estiveram, né? Com quem já trabalharam, para quem já trabalharam. Então daí você já começa a ficar com o pé atrás, você já começa a ver daí quem eles são. Então, isso é muito legal. Avaliar a literatura ela começa muito antes de você começar a ler o paper ali, né? O título é legal, bacana, chamou sua atenção, ótimo. Mas quem foi que escreveu? Quem são? O porquê que eles resolveram desenvolver aquela pesquisa, enfim. Então, é muito legal. Existe o jeitinho, viu, Fábio? É isso mesmo. A gente começa por aí. Quem são esses autores, né? E ali você já começa me convença disso, né? A hora que você está lendo o paper ali, peraí que você vai ter que me convencer disso. E aí, quando eles colocam, não, nenhum conflito de interesses, é até engraçado. Porque se você pegar o DSM-5, ele não tem referências bibliográficas e 95% dos autores, todos eles trabalham ou já trabalharam para a indústria farmacêutica. E aí, gente? Inclusive, nós temos hoje lá no DSM-5, é muito engraçado, é considerado transtorno agora, se você tiver um paciente, acho que eu já falei isso em outro episódio, se você tiver um paciente que se recuse a tomar, que se recuse a tomar um medicamento ou fazer um tratamento, ele cai lá no DSM-5 como transtorno, gente. Quer dizer, o coitado não tem nem o direito de dizer, não, não quero fazer o tratamento, eu não tenho vontade, não quero. Não, agora isso é considerado um transtorno. Quer dizer, para você ver como a gente tem que analisar realmente quem é o autor, é o primeiro passo, e ver quem são esses autores, na verdade, a instituição, se ele tem aporte financeiro ou não, né? Se tem fomento ou não, de onde vem esse fomento, isso vai gerando mais e mais dúvidas, né? E aí cabe a você depois, detalhadamente, avaliar o método, porque é ali que está também a grande chave da coisa. Né? Que método foi utilizado? Faz sentido? Não faz? Tem falhas nesse método, né? Enfim, por aí vai. Então, a gente tem bastante técnica sendo desenvolvida ali, que foram desenvolvidas, né? A gente vai observando cada vez mais, mas sim, tem um jeitinho da gente ser um bom investigador nisso, né? Até para não cair nas ciladas, né? E ficar reproduzindo dados não verossímeis. E aí você vê, às vezes, até Sim. colega médico perdido em mitos, né? Perdido em manchete de UOL. Nós citamos do próprio ovo, né? Tem colega hoje que ainda acha que o colesterol é um problema, né? O cara se preocupado com o colesterol. Veja, tem algumas situações, algumas condições que realmente a ingestão de gordura ela merece sim atenção, mas numa grande maioria das pessoas normalmente não vai ser o colesterol ingerido o grande problema. Existem outras coisas muito mais graves, né? Por exemplo, o uso de carboidratos ultraprocessados, como açúcar, farinha, e ninguém dá muita bola para isso. Eles estão preocupados só em cortar caloria e evitar um colesterol. Na outra linha aqui, até mais terapêutica, até hoje, né? Tem médico que não enxerga, né, a possibilidade de uma terapia de reposição hormonal para as mulheres, argumentando pelo risco de câncer, né, que poderia dar. Se você for ver o trabalho lá, foi o Humans, né, o WHI, acho que eu não lembro, é um estudo grande, né, uma corte grande, o que teve de aumento de câncer, na verdade, foi um aumento muito baixo e já num subgrupo de mulheres já tinha um fator de risco, né?
Então, eu não lembro percentualmente, assim, acho que o risco é muito baixo comparando, não vou lembrar de cabeça. É claro que gera um alerta, né? Mas cabe o que é o médico verificar o perfil da mulher, porque o ganho para a mulher, em termos de longevidade, com a TRH, né, TRH com reposição hormonal, principalmente com estrogênio, ele é altíssimo, né? Tanto para proteção óssea, proteção de massa muscular, capacidade intelectiva, fora os sintomas colaterais da menopausa. Então, assim, o ganho é muito grande, né? Principalmente numa fase inicial da menopausa, né? Talvez lá para frente, reduzir e tal. Mas, assim, aí uma situação é colocada, aí a pessoa guarda, compra isso aí e pronto, vira uma situação proibitiva onde não é proibitiva. Seria assim, ó, aqui cabe uma atenção, né? Uma bandeira amarela nesse quesito. Você tem que checar várias outras, não tem esse fator disso, dá para você ir mais intensamente, enfim. Só dando um exemplo aqui da minha cabeça, que eu não está preparado esse exemplo, mas para dizer o quanto é importante nós podermos adentrar numa literatura e ter as conclusões adequadas, né? Só para estender aqui, que eu tenho um exemplo que eu lembro de cabeça, que foi a época do Vioxx, falou de remédio, quando começaram os anti-inflamatórios COX-2 seletivo, e o primeiro que lançou foi o Vioxx. Eu lembro que eu estava na faculdade, acho que era 2013, 2004, e lá na Paulista, na Unifesp, no departamento de esporte, lá da medicina esportiva, todo mundo, toma o Vioxx, amostra grátis, tá, um remédio novo. Para que tomar o Cataflã, Voltaren? Nós vamos tomar o Vioxx. E depois de três. E teve o questionamento à época, que se ele inibe seletivamente a COX-2, será que ele não pode, devido a esse desbalanço da enzima COX-1, COX-2 inibida, ter um efeito protrombótico, né? E não, imagina, nós temos séries de mais de 5 pessoas avaliadas, não tem nada disso não. E depois de acho que 2, 3 anos, tiraram do mercado, proibiu, que viram que tinha realmente um aumento de infarto em jovens, né? É claro que o N não era gigante, mas é um N não aceitável. Pô, você vai dar um remédio para uma situação boba, né? O cara deu um mau jeito no joelho, aí vai tomar um Vioxx e o cara infarta. Não é aceitável esse dano, né? E ele saiu do mercado porque provou-se que era. E aí você vai ver o dado, aí alegava-se que ele tinha a proteção gástrica, né, de uma úlcera. E aí falar que ele chegava em reduzir 50% o risco de úlcera. Só que assim, o risco de úlcera geral, acho que era 4% bruto, né, absoluto. E aí caía para 2%, ou seja, era uma coisa baixa para baixinha, né? Então, assim, a proteção também era muito pequena. Então, quando você olha os números, você fica assustado com esse apelo que fizeram. Foi um apelo comercial, né? Não que hoje tem outros mercados, o Arcox, tudo funciona, tudo, mas foi melhor estudado, depois foi melhor, né? Mas eu quero dizer o seguinte, o que o Arthur colocou, às vezes bem com porque a medicação nova é a melhor. Será? Se já tem uma já bem validada, bem estabelecida, será que vale a pena eu expor o paciente? Às vezes vale, às vezes não vale, né? Só para terminar, paciente minha de enxaqueca. Eu uso as medicações mais antigas. Tem medicação nova? Hoje tem, que custa às vezes 1.000, R$ 2.000 por mês. Será que eu posso passar um remédio que custa R$ 10? Será que a paciente quer esse? Que custa 3.000? Será que vale a pena? Então, normalmente, assim, massivamente as pacientes conseguem tratar bem com os remédios que a gente tem disponível hoje, que são remédios antigos e até de certa forma baratos. Agora, vai ter uma ou outra que realmente é uma enxaqueca mais grave, que esses remédios não vão dar conta suficiente para dar conforto e controle, e aí sim cabe sentido e vale o investimento de você lançar a mão de uma medicação mais cara, moderna, e aí, ou, consequentemente, oferecer uma resolução ao paciente, né? Mas sair de primeira dando só porque é novo, é moderno, tem que, né? Tem que tomar cuidado, porque não é bem assim que a banda toca, né? E os meninos aqui vão ver que logo formar vai chegar um monte de representante no consultório, dando amostra grátis, com um folderzinho. Receba bem eles estão trabalhando, eles não têm nenhum problema, eles são educados, tudo. Mas você tem que entender o seguinte: o que ele te coloca lá, você tem que saber interpretar, porque ele é tudo montado para te convencer. Então, eles vão colocar os dados de uma maneira que te convença, mas cabe a você depois, como a Karen falou, ver quem é o médico que está assinando, quem patrocinou a pesquisa, e aí você vê se sim esse remédio tem sentido ou não para o seu paciente, né? Arthur, você queria. Eu acabei de. É, não só fazendo o paralelo também dessa aula que o Arthur comentou sobre a medicação, né, da aula da indústria, né, que lá no protocolo, eu posso estar enganado, mas se não me engano, era uma aula sobre sangramento, enfim.
E a primeira medicação de escolha era uma medicação já consolidada, uma medicação antiga e muito mais barata também. Então, você vê eles tentando vender a medicação de segunda escolha, mais cara, mas com uma propaganda e com esse apelo comercial muito forte, que provavelmente deve funcionar, funciona, né? Vende para serviços, enfim, para profissionais. Então tá aí. Karen? Não, é o marketing, né? É o grande marketing. E tem outro dado que é importante também, quando nós falamos, vamos supor, Anvisa, FDA, vamos para o FDA, tá? O FDA, com 2 anos de pesquisa em humanos, eles já podem colocar no mercado o medicamento sem necessidade de publicação científica. Então, você não precisa publicar, é verdade. O laboratório não precisa publicar o estudo para que o medicamento possa já estar nas prateleiras, né? Então, às vezes, em alguns pontos, eu vejo a Anvisa muito mais criteriosa do que o próprio FDA. E aí, quando você escuta, não, foi aprovado pelo FDA, aquela coisa, né? É o label, né? É o logo. Você põe ali o carimbo ali, traz aquela coisa, mas aí você fala, poxa vida, mas nem publicado foi? Que estudo foi esse? Como é que eles chegaram a essa conclusão de que o medicamento realmente é o mais indicado? E aí você, como profissional, não tem nem onde ver. Fala como é que foi o estudo, como foi desenvolvido, tal. Então, realmente, cabe muito ao profissional, ao médico, ele ser o pesquisador, né? Ele ser sua própria fonte, né, Arthur? Isso que é legal. E ele ir atrás, ele fala, peraí, foi aprovado pela FDA? Estão falando lá nos Estados Unidos, esse medicamento foi aprovado pela FDA, ainda não chegou no Brasil, vai vir e tal. Peraí, deixa eu ver, aonde foi que o FDA se baseou, né? Talvez eu veja aí, como eu falei para vocês, a Anvisa talvez muito mais criteriosa do que o próprio FDA. Então, é legal, né? É bom a Eu gente me pensar nisso. lembro, aproveitando esse exemplo, eu me lembro de uma situação, eu não lembro se era de algum medicamento, se era de algum, enfim, algum produto que foi aprovado pela FDA, mas logo antes dele ser aprovado, se não me engano, teve um salto enorme de compras, né, de ações da empresa, e aí parece que linkaram uma coisa com a outra lá, parece que alguém da FDA tinha uma porcentagem de ações, ou tinha as informações privilegiadas do que passava, do que não passava. Então, aqui tem menos isso, lá eu imagino que isso deve ser muito mais forte, né, muito mais esse lado econômico da coisa. A parte comercial vai estar sempre atrelada, até porque assim, é o side effect do capitalismo, né? Se não tiver lucro, a gente não progride, mas se também não tiver o lucro, não permite, não estimula a progressão. Mas com a progressão está calcada no lucro, o cara, para continuar vivendo, ele às vezes perde o objetivo maior e tem que salvar o lucro. Então, tem essa parte aqui que é ruim, mas a gente reclama, mas sem ela também as coisas não teriam acontecido, não chegaríamos onde estamos hoje, né? Ah, mas está aí, eu acho que é importante o médico se atentar, conversar, ter o hábito de não ficar se atualizando no UOL, né? O Arthur começou lembrando que ele no começo. Veja, eu não, eu falo isso de coração aberto, os meninos hoje estão mais tempo comigo, o cara está mais de 10 anos comigo, a gente tem contato, graças a Deus. E a gente, então, assim, a primeira mensagem é vá criando seu grupo, né, os peers, né, seus pares, que você confia e reconhece a capacidade daquela pessoa, porque a gente não vai saber de tudo, né? E ter alguém numa ponta que você tem confiança, às vezes uma mensagem, você ficou sabendo a notícia, a sua área, o que você acha? E já dali o cara já consegue te dar uma luz, né? Ou até te indicar uma leitura, né? Um trabalho melhor. Mas você vê que no final, você vai ter que cair na fonte, né? Eu adoro pegar aquelas manchetes de jornais meio polêmicas, assim, e aí eu quero de onde ele tirou, né? Eu vou ver o artigo, né? Aí eu procuro o artigo lá e você vê que a reportagem do cara não tem nada a ver com o artigo. Nada, dica de nada. O cara faz a conclusão da cabeça dele total e o artigo totalmente bem feito, bem escrito, com a conclusão, aquelas conclusões, né, que reconhece a limitação do estudo, que coloca que é uma hipótese que possa dar esse benefício ou trazer aquele malefício, que mais estudos específicos se fazem necessário, mas até então o que dá para concluir é só essa imagem geral da coisa, e o jornalista vai lá e fala, não,
o artigo provou que o remédio é a cura do câncer, que o remédio é a reversão do Alzheimer, que o remédio aí você fala, mas caraca, não tem nada escrito nisso. Então a gente precisa ter esse hábito. Então não dá para se atualizar o médico, né? Com o UOL, né? E foi quando o Arthur falando, mano, ele ficou impressionado comigo no começo. Pô, doutor, onde você se atualiza, né? Porque ele ficou impressionado. Não, e eu não sou referência nisso. Eu não sou um cientista, né? Eu sou um cara curioso. Então, eu vejo uma notícia, eu vou buscar o artigo, eu baixo o artigo. Eu estou lendo o livro, eu vejo a referência do livro, eu vou lá, vejo. E hoje é muito gostoso. Você vai na internet, pega o artigo, você vê o vídeo que o cara comentou no livro, você baixa no YouTube o vídeo, vê a referência. Então, assim, você consegue você vai vendo, vai procurando, né? E também está acompanhando, o que eu falei com o Arthur, pessoas na internet, hoje a rede social, a rede social é excelente por causa disso. A rede social me conecta com pessoas que eu respeito. E eu consigo semanalmente ter contato com o pensamento e com a vivência e com as atividades da pessoa, seja ele ir num congresso, o que ele viu, o que ele achou, um history falando da impressão dele. Então, então acho que a rede social é maravilhosa até para atualizar com parte de ciência. Quanto artigo que eu não fui ver, porque eu vi alguém no Instagram comentando, tal, aí fala lá do artigo, a gente acha, baixa o artigo, fala, caramba, olha que interessante e tal. Então, acho que assim, a rede social, acho que a parte boa é essa, né? E eu tento usar para isso. Claro que vem outras coisas, né, que vão tirando a gente do foco, normal, a gente é humano e tal, mas normalmente acho que é isso. E o Arthur, você vê o quanto ele estava ali negativo, vamos dizer, né? Porque ele se impressionou comigo no sentido assim, poxa, esse cara é o super, não sou. Vai pegar um professor Félix que você citou aí, esse sim vive ciência. Esse sim é 24 horas de ciência, entende? Eu quero dizer a comparação. E hoje é o Arthur, né? Eu falo porque o Arthur começou. E eu fico muito feliz de vê-los, né? O Arthur, o Paulo, os alunos da Liga. A Karen sabe que eu sempre elogio vocês, a dedicação que vocês têm, o quanto vocês vão crescendo. Então, olha hoje a envergadura de vocês, olha o que vocês estão fazendo, produzindo, analisando. Olha, o cara foi dar uma aula para você, olha o que você fez. Opa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, né? Então, vocês estão tudo ficando safo, né? E é muito gostoso ver isso, né, cara? E é o que a gente quer que todo médico seja isso um pouquinho. Porque nós, como profissional de saúde, nós temos que saber que a gente precisa estar vivendo a ciência, interpretando, fazendo as perguntas, não só pelos nossos pacientes, até por nós mesmos estarmos atualizados, porque as coisas vão mudando, né? A gente sabe que um livro, um tratado de texto, né, um tratado de medicina que é lançado, ele já nasce desatualizado, pelo menos aí, porque um tratado, para ele ser escrito, revisado, formatado e publicado, ele toma aí, às vezes, 3 anos. E aí, a gente sabe que em 6 anos já 50% das coisas mudaram, então ele já está desatualizado. Então, a coisa está muito rápida com a tecnologia, agora com a IA entrando, né? Então, acho que essa é a grande mensagem. Nós temos que ter essa, assim como a gente fala de várias amenidades, ter esse hábito de falar de ciência, trocar uma ideia, não precisa ser tão formal, né? Acho que isso para nós que estamos na medicina é muito importante. Acho que o Arthur queria falar uma coisinha, eu cortei. Então, só queria comentar que, como se fosse, eu ia falar o que o senhor disse na questão do Instagram. Você tem que cultivar a curiosidade. E não é para um cara ficar vivendo, vou todo dia abrir o PubMed lá, vou jogar um tênis, ver o que tem de mais novo e vou ler isso aí. Então, tipo, às vezes as coisas vêm do próprio interesse. Hoje mesmo, pela manhã, eu tô gripado, acho que dá para notar. E tô dormindo muito mal, acordei 4h30 da manhã, abri o Instagram, sei lá. E aí passou o Reels falando sobre a acromegalia que o Schwarzenegger teve por usar GH humano, extraído lá de cadáver, de cadáver. E eu sabia disso, sabia da associação disso com as crianças com o Crefeld Jacob lá, da encefalopatia espongiforme. Só que eu nunca tinha visto o nome que é esse GH, né, que é Gorn. Aí eu joguei isso no Google. E aí apareceu aquela matéria que eu joguei no grupo. Tem um grupo da Liga, que a gente joga algumas coisas interessantes lá. E aí, poxa, os caras já estavam fazendo. Eu achei que esse link era mais recente. Já estavam linkando isso em 1996. Aí surgiu a dúvida, tá, em 96 o que a gente já sabia de Prius? Aí eu fui olhar o prêmio Nobel pro cara que descreveu basicamente a existência do Prius foi no ano seguinte. E aí, aí surgiu a dúvida, tá? Essa foi a primeira vez que falaram sobre Prius ou ela tinha falado algo, não é um Prius, mas falaram sobre algo parecido antes?
Joguei na IA. Já tinha. Qual foram as menções a prions ou formas de vida semelhantes antes de 1997? Aí surgiu lá o cara, em 1977, falando da doença de Kuru, das populações da Nova Guiné, que consumiam os cadáveres, e isso dava hoje uma doença que também é caracterizada como uma encefalopatia espongiforme transmissível, ou seja, provavelmente poderia até ser uma questão de Jacob daquela época. Hoje em dia não existe mais, porque não tem mais esses rituais. Mas, tipo, a curiosidade surgiu, fui olhando ali e aconteceu. Então, tipo, acho que cultivar esse espírito é legal. E fica interessante, você vai criando um repertório de coisas para conversar, fica um papo legal às vezes. Então, é interessante ter esse espírito, eu acho. Exatamente, esse espírito é muito interessante. Bom, dado o tempo aqui, acho que nós temos que já encerrar nosso bate-papo. Queria agradecer a todos a presença aí, o time junto aí novamente, né? E se alguém tiver alguma consideração final, fica à vontade, ou aproveita para se despedir. Não, acho que é isso mesmo. Muito bem colocado tudo aqui. Eu acho que vale a pena para a gente sempre pensar e sempre questionar tudo. E vamos lá, né, Fábio? Vamos seguir adiante agora com mais cientistas aí na região norte. Paulo? É, só despedir mesmo. Muito obrigado, pessoal. Mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Um tema muito bacana novamente. Só agradecer de novo a participação, acho que foi um programa bem interessante. E sejam curiosos, pessoal, sejam curiosos. Tchau. É isso aí. Então tá bom, ficamos por aqui. Obrigado a todos e até o próximo programa. Abraço. Até.